Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nós estamos aqui em mais um vídeo da série A Verdade Sobre. Essa série, A Verdade Sobre, veio surgir para esclarecer certas questões sobre determinados materiais, livros, que às vezes você não encontra em outros vídeos, de outros reviews, de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fala das qualidades, dos defeitos, mas às vezes não coloca certas características e às vezes oculta certas informações sobre aquele determinado material. Hoje nós temos aqui, essa belíssima enciclopédia do Norman Champlin, né? É uma enciclopédia bem famosa. Você vai na casa de várias pessoas que são leitoras, pessoas da filosofia, da teologia, e você vai encontrar essa enciclopédia lá. Seja numa edição mais antiga, seja numa edição mais nova, essa enciclopédia geralmente é como se fosse principal das enciclopédias em que você que está relacionada à teologia, filosofia, né? Muito embora eu não veja várias pessoas ou muitas pessoas da filosofia terem essa enciclopédia. E depois eu vou dizer por quê, né? Então, assim, nós temos aqui 5 volumes, são mais de 4.000 páginas, por aí, de muita informação. É um livro de consulta, é um livro que você vai ter uma dúvida sobre uma determinada palavra, vai querer uma informação sobre um determinado lugar. Então, não é um livro, não é um tipo de material que você vai ler de cabo a rabo, né? Por quê? Porque é um livro de consulta. Você vai ter uma dúvida, uma informação. Você não vai pegar um dicionário e vai ler o dicionário de A a Z. Você vai conforme a necessidade que você tem, a precisão. O diferencial desse review, se é que a gente pode dizer, do review que eu vou estar fazendo para vocês, é o fato de que eu sou da área da filosofia e vou falar, enquanto estudante da área da filosofia, sobre esse material que fala também, ou pelo menos que se propõe ser uma enciclopédia de filosofia, entendeu? Então, assim, é muito comum você no YouTube pesquisar e ver os reviews de pessoas da teologia falar sobre esse material. Mas eu, que sou da área da filosofia, pesquisei algumas coisas aqui, algumas palavras, alguns filósofos e tal, vou estar falando para vocês. Mas vamos lá falar desse material. Eu, particularmente, na época que eu comprei, tem mais de 1 ano ou 2 anos que eu comprei esse material. Comprei usado, num preço interessante para mim, que foi, acho que foi R$280. Hoje está bem mais caro, você encontra aí até de R$600. Geralmente em muitos dos casos, a não ser que seja um material mais raro, mais difícil de encontrar, eu sempre opto por comprar um material com preço bem baixo, entendeu? Olhando o estado de conservação e tudo, eu procuro comprar um material mais barato. E essa enciclopédia para mim, interessante, porque enciclopédia é diferente de dicionário. Dicionário geralmente vai lhe dar uma definição, às vezes vai lhe dar uma informação adicional sobre aquela determinada palavra. Porque o dicionário geralmente é para dar uma definição clara, objetiva. E a enciclopédia, ela dá muita informação, às vezes se é sobre um determinado assunto, ele vai falar, às vezes, várias páginas sobre aquele determinado assunto. Então, assim, para mim, na questão teológica, eu acho que é uma enciclopédia interessante, porque você vai ter várias palavras de lugares, significados, temas da Bíblia, como é uma enciclopédia de Bíblia, de teologia. O que significa isso?
é que ele vai ter palavras e temas bíblicos e vai ter temas teológicos. Então, assim, às vezes você tem um dicionário bíblico, ele não aborda questões teológicas, é só da Bíblia. Às vezes aborda uma ou outra questão teológica, mas ele centra nas palavras da Bíblia. E questões teológicas, por exemplo, Trindade, é uma questão teológica, não é bíblica. Não que a doutrina da Trindade não seja bíblica, mas você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Então ele vai falar aqui sobre o tema da Trindade. Vai ter questões, uma coisa interessantíssima que eu achei uma discussão interessante foi a questão da teologia bíblica, que Champlin coloca aqui com a maestria muito grande. Se você tem e ainda não viu esse artigo, que ele fala de teologia bíblica, ele fala interessante. A questão dos dízimos, que ele aborda aqui, é de uma maneira interessante, muito embora ele tenha também uma visão muito particular sobre esses temas. Uma coisa interessante a se notar, que ele aborda um tema que está presente no seu dicionário e certamente nos seus comentários bíblicos, que é o tema da experiência de quase morte, né? Que ele é um tema que ele é caro para ele, e ele tem várias páginas sobre isso. Ele vai falar de questões filosóficas, e nesse aspecto, o que é que vai acontecer? Em algumas coisas, em alguns temas, em algumas questões filosóficas, ele vai colocar a definição filosófica e ele vai dar uma abordagem teológica sobre aquele tema. Por exemplo, o ceticismo. Ele tem aqui nessa enciclopédia a parte que ele fala do ceticismo. E aí ele vai dar a definição de ceticismo, os vários ceticismos, os filósofos representantes do ceticismo, e depois ele vai dar a visão teológica sobre o ceticismo. Não vai ser em todos os temas teológicos que ele vai fazer essa abordagem. Então, por exemplo, vai ter questões de filosofia que ele simplesmente vai dar definição e ele vai falar sobre aquele tema. Claro que também ele vai dar a interpretação dele. A gente sabe que na filosofia, quem estuda filosofia sabe, que tem a interpretação dos filósofos sobre determinado tema. Muito embora exista mais ou menos uma linha, dependendo do assunto. Mas às vezes ele vai abordar de uma maneira bem particular. Mas nesse sentido, tanto para um teólogo quanto para um filósofo, eu não acho que essa obra seja uma referência. Por quê? Porque, primeiro, é uma obra escrita por um teólogo e às vezes vai ter uma abordagem mais teológica do que filosófica, e às vezes pode ter uma outra distorção daquilo que o tema se propõe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as partes de filosofia é totalmente arbitrário? Não. Isso quer dizer que em muitos casos ele não vai colocar de uma maneira exata certos temas ou certos filósofos? Não. Ele vai colocar, em muitos casos, de uma maneira bem coerente. Mas, em certos casos, pode ser que o Champlin ele escorregue. Por exemplo, quando ele aborda a questão da ideologia de Marx, para mim, essa interpretação que ele dá da ideologia e de Marx é uma interpretação que ele dá um pouco enviesada. Entendeu? Esse artigo em especial. Mas outras coisas ele explica de uma maneira bem interessante. E às vezes mais interessante do que outros materiais de filosofia que eu particularmente já li. Então ele vai ter aqui uma parte só de história da filosofia, onde ele vai contar de uma maneira bem resumida. Muito embora seja por várias páginas, ele vai falar sobre a história da filosofia. Ele vai falar sobre temas filosóficos, sobre teoria do conhecimento, sobre a ética, sobre a filosofia da linguagem, que são temas próprios da filosofia. Ele vai ter questões relacionadas à história, por exemplo,
personagens históricos, que é interessante. E ele vai ter, obviamente, questões relacionadas à Bíblia e à própria teologia. Então, assim, predestinação e livre-arbítrio, que também tem uma abordagem filosófica, ele vai abordar aqui, entendeu? Às vezes ele vai remeter certos temas para você até buscar, ou pelo menos buscar mais acréscimos no dicionário dele. Por quê? Porque a obra de Champlin, o dicionário, o comentário bíblico e essa enciclopédia, eles são uma obra ligada uma na outra. Então, assim, algumas coisas que você não vai ter nessa enciclopédia, possivelmente você vai ter lá no dicionário. E às vezes, você não vai ter no dicionário, ou você não vai ter no dicionário de uma maneira tão abrangente, você vai ter na enciclopédia. Então você vai ter aqui também esboços bíblicos. Às vezes você vai ter um esboço bíblico lá no comentário Champlin. Mas você tem esboços de livro da Bíblia, sei lá, de Tiago, de Mateus, o tema de Tiago, as principais características do livro de Tiago. Então você vai ter esboços até maiores do que numa Bíblia de estudo. Então isso é interessante. Qual seria, vamos dizer, algum outro defeito ou deficiência dessa enciclopédia? É o fato de que ela é datada. Então você vai ver aqui que, por ela ser famosa, ela teve várias tiragens relançadas. Então ela é antiga. Então, assim, por exemplo, eu procurei alguns filósofos aqui e não encontrei. Filósofos mais atuais eu não encontrei. A interpretação dela, até de temas teológicos, talvez seja datado. Então, talvez exista já uma interpretação mais atual de um determinado tema bíblico, de uma determinada passagem bíblica. Então, é um material antigo. Então, talvez você encontre talvez uma enciclopédia bíblica que tenha os temas abordados aqui de uma maneira mais atual, com interpretação mais correta ou exata. Mas, para mim, não deixa de ser interessante. Entendendo que todo material que você compra, você tem que usufruir. Não é para colocar lá na estante e você enfeitar. Você vai usufruir, você vai ler, você vai aprender na medida em que você vai pesquisar. Então, existem vários temas que eu encontrei aqui. Por exemplo, tem uma questão de Lutero, que ele fala um pouco da vida de Lutero, algumas curiosidades sobre Lutero, sobre Calvino, que eu achei interessantíssimo. Eu estou lendo uma biografia aqui de Lutero que eu não encontrei as informações que tem nessa enciclopédia. Achei interessantíssimo. Você vai ter um tema aqui que é do êxtase religioso, que eu achei interessantíssimo, que ele pega lá nos originais, as passagens bíblicas, onde aparece essa questão do êxtase religioso. Eu achei interessantíssimo. Você tem questões relacionadas à biologia, à física, à divisão da biologia, os tipos de biologia, se é que a gente pode dizer. Você vai ter questões relacionadas à linguística, você vai ter questões relacionadas aos povos da história, né? Então, é uma enciclopédia interessantíssima. E outro defeito que eu também posso salientar aqui também é o fato de que as ilustrações que eles têm aqui são ilustrações em preto e branco. Talvez, assim, seja um defeito pelo fato também de ser antiga, ou talvez não ser a proposta de ser tão ilustrativa, talvez só colocar aquela imagem para gerar uma curiosidade, a preocupação não tiver essa preocupação. Mas assim, você pega lá uma palavra, pesquise lá todo dia uma palavra na enciclopédia, um tema, abra lá aleatoriamente, pesquise, aí você vai aprender muito com essa enciclopédia. Eu aprendi muitas coisas, muitos temas que você pode acrescentar ali no seu estudo bíblico, na EBD, na sua pregação, vai ser um acréscimo a certos comentários bíblicos, eu não tenho dúvida disso. Claro, ressaltando de que Champlin, ele tem um defeito que é também uma qualidade. Para mim, qual é o defeito e a qualidade de Champlin? O defeito é porque ele é um teólogo que é filósofo também, que é formado em filosofia. Então, talvez a visão dele não seja tão teológica. Ele deixa essa parte filosófica
influenciar nas suas interpretações bíblicas. Mas isso também é uma qualidade. Por quê? Porque na medida em que ele tem uma visão filosófica, ele tem essa influência filosófica para interpretar a Bíblia, ele vai também fazer uma leitura de fora, que talvez um teólogo não se preocupe tanto, tem uma visão muito, se é que eu posso usar esse termo, conservadora, mas eu estou usando o termo conservador no sentido mais ruim, né? Não no sentido de conservar as escrituras, porque às vezes você é tão conservador que você não vê aquilo que a Bíblia está dizendo e você está deixando de lado. Então, para mim, essas são as qualidades e os defeitos dessa enciclopédia. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Procure num preço interessante. Eu, particularmente, não teria coragem de dar 600, 700 reais num material desse. Mas não deixa de ser um material bom se você também usufrui, se você pesquisa, se você demonstra que você está aprendendo com ele. Então, pessoal, até a próxima. Tá aí o Kawaii aí na descrição. Tem o Pix aí para você fazer a contribuição se você quiser. Curtam, compartilhem, comentem e até a próxima.